Prepare-se, porque hoje nós vamos mergulhar em uma das histórias mais impactantes e surpreendentes da Bíblia. A trajetória de Jael, uma mulher aparentemente comum, mas que se tornou protagonista de uma vitória épica ao derrotar um poderoso general inimigo com um ato inesperado e corajoso. Essa não é apenas uma cena de guerra, é uma narrativa cheia de significado espiritual, de lições práticas para a vida e de um chamado à fé que ecoa até hoje. E eu já faço aqui uma promessa. No final deste vídeo, você não apenas vai conhecer em detalhes a história de Jael, mas também vai descobrir como o exemplo dela nos inspira a enfrentar e vencer os inimigos invisíveis que ainda hoje tentam nos oprimir. Então, fica comigo até o fim, porque o desfecho dessa história pode mudar a forma como você enxerga suas próprias batalhas. Se você gosta de histórias bíblicas reveladoras, cheias de detalhes e ensinamentos poderosos, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui você vai encontrar reflexões que não apenas contam as Escrituras, mas também mostram como elas se aplicam de forma viva no nosso cotidiano. O improvável se torna instrumento. A Bíblia é marcada por histórias de improváveis que se tornaram essenciais no plano de Deus. Davi, um jovem pastor que derrotou Golias. Maria, uma jovem simples que recebeu o chamado para ser mãe do Salvador. Pedro, um pescador comum que se tornou líder da igreja primitiva. E no meio dessas narrativas, encontramos Jael, uma mulher sem título, sem posição de liderança, mas que em um único ato foi exaltada como bendita entre as mulheres. Ela não estava em campo de batalha, não vestia armadura, não liderava exércitos. Sua casa era uma tenda simples. Seu dia a dia era cuidar da família e das tarefas domésticas. Mas quando a oportunidade decisiva chegou, Jael não hesitou. Ela agiu, e seu nome ficou registrado para sempre, como exemplo de coragem e fé. Capítulo 1. Israel sob opressão. Para entender a grandeza do ato de Jael, precisamos primeiro compreender o contexto em que tudo aconteceu. O povo de Israel, após a morte de Josué, vivia em um ciclo constante: desobediência, opressão, arrependimento e libertação. Quando o povo se afastava de Deus, caía em idolatria e desobediência. Ele permitia que nações estrangeirazos dominassem. Na época de Débora, uma das juízas de Israel, o povo estava oprimido há 20 anos pelo rei Jabim de Canaã. Seu general, Sísera, comandava um exército com 900 carros de ferro, a arma mais temida e moderna daquele tempo. Imagine o terror de viver sob o jugo de um exército praticamente invencível, armado com tecnologia que Israel não tinha como enfrentar. O povo clamava ao Senhor, e ele levantou Débora como juíza e profetisa. Inspirada por Deus, ela convocou Baraque para liderar 10.000 homens contra o exército inimigo. Mas a vitória que mudaria a história não seria conquistada apenas no campo de batalha. Capítulo 2. Quem era Jael? Jael era esposa de Eber, o queneu. Os queneus eram nômades, acostumados a viver em tendas, montar e desmontar suas moradias com frequência. Eber tinha feito paz com Jabim, o rei opressor de Israel, o que colocava sua família em uma posição delicada. Tecnicamente, estavam em aliança com o inimigo de Israel. Esse detalhe é essencial para compreendermos a tensão da história. Ninguém esperava que Jael fosse tomar partido de Israel. Pelo contrário, todos acreditavam que ela deveria proteger os interesses do marido e manter sua neutralidade. Mas o nome dela já trazia uma pista do seu destino. Jael significa cabra montesa, um animal ágil, firme, capaz de sobreviver em terrenos íngremes e desafiadores. Assim como seu nome, Jael se mostraria forte e corajosa em um momento de decisão. Capítulo 3. A batalha e a fuga de Sísera. Débora profetizou que o Senhor entregaria Sísera nas mãos de uma mulher. Com essa palavra, Baraque e seu exército enfrentaram os cananeus no vale de Quizom. Mas algo sobrenatural aconteceu. Uma forte chuva transformou o campo em lama,
surpreendendo os carros de ferro de Cícera. O exército inimigo foi derrotado e Cícera, o general mais temido, fugiu a pé. Aquele homem que simbolizava poder e ameaça agora corria desesperado, desarmado, humilhado. Sua fuga o levou até a tenda de Jael e o que parecia ser sua salvação, na verdade, seria seu fim. Capítulo 4. O encontro com Jael. Exausto, sedento e sem saída, Císera chegou à tenda de Jael. Confiando na aliança de Éber com Jabim, acreditou estar em território seguro. Jael o recebeu com aparente hospitalidade. Convidou-o a entrar e lhe ofereceu leite em vez de água. O leite trouxe conforto e induziu ao sono. Ela o cobriu com uma manta como quem protege. Císera acreditou estar seguro e pediu apenas que ela vigiasse a entrada. Logo adormeceu profundamente, mas Jael sabia que aquela era uma oportunidade única. Diante dela estava o homem que por 20 anos oprimira Israel. Ela poderia ter se mantido neutra, mas escolheu se posicionar. Capítulo 5. A decisão de coragem. Com o inimigo dormindo em sua tenda, Jael tomou em suas mãos aquilo que fazia parte do seu cotidiano: uma estaca de tenda e um martelo. Não era uma espada, não era uma lança, era o que ela tinha disponível. E foi justamente com isso que ela derrotou o general inimigo. Jael cravou a estaca na têmpora de Císera até atravessar sua cabeça e fincá-la no chão. Quando Baraque chegou, encontrou o corpo do general já morto. A vitória estava completa e Israel se viu livre da opressão. Capítulo 6. O Cântico de Débora. Esse feito não passou despercebido. No Cântico de Débora e Baraque, registrado em Juízes 5, Jael é exaltada como bendita entre as mulheres que vivem em tendas. Um título de honra, dado a alguém que agiu com coragem em um momento decisivo. Esse cântico não era apenas uma música de vitória, mas um reconhecimento de que Deus havia usado uma mulher improvável para cumprir sua promessa. Capítulo 7. Lições da história de Jael. A atitude de Jael nos ensina lições profundas. 1. Deus usa o improvável. Jael não era guerreira, mas foi escolhida para vencer o maior inimigo. 2. O que temos em mãos é suficiente. Uma estaca e um martelo se tornaram armas de libertação. 3. A coragem muda destinos. Jael não hesitou quando a oportunidade chegou. 4. O agir humano completa o agir divino. Deus abriu o caminho, mas Jael precisou decidir agir. 5 mulheres também são protagonistas. A história bíblica está repleta de mulheres levantadas para momentos-chave. Capítulo 8. A simbologia espiritual. Císera representa os inimigos invisíveis que tentam nos dominar. Medos, vícios, culpas, pecados. Jael simboliza a fé corajosa que não se intimida, mesmo diante do que parece impossível. A estaca, um objeto simples, simboliza como Deus usa pequenas coisas. Um gesto, uma decisão, uma palavra, para derrotar gigantes em nossa vida. Capítulo 9. O legado de Jael. Jael aparece em apenas um capítulo da Bíblia, mas sua história ecoa até hoje. Seu legado é a prova de que não é preciso estar em posição de destaque para fazer a diferença. Basta agir com coragem, fé e obediência no momento certo. A coragem que transforma histórias. A pergunta que fica é: quais Císeras você tem enfrentado hoje? Talvez sejam inimigos internos, como medo, ansiedade ou falta de fé. Talvez sejam desafios externos, como crises financeiras, relacionamentos complicados ou problemas familiares. O que aprendemos com Jael é que a vitória pode estar nas coisas simples que Deus já colocou em nossas mãos. Às vezes, não precisamos de algo novo, mas de coragem para usar o que temos com fé. Assim como Jael, você pode não estar nos holofotes, mas quando confiamos em Deus, até mesmo os improváveis podem se tornar protagonistas de grandes vitórias. Se essa história falou com você, compartilhe este vídeo com alguém que precisa de inspiração. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E continue comigo, porque ainda temos muitas histórias ocultas e reveladoras da Bíblia
que vão transformar a forma como você enxerga a vida e a fé. Deus abençoe você.